O sol brilhava forte naquela tarde quente no interior do Brasil, quando Ronaldinho Gaúcho decidiu fazer uma pausa em sua rotina agitada para esticar as pernas em um pequeno posto de combustível à beira da estrada. O lugar simples e modesto era ponto de parada para muitos caminhoneiros que cruzavam as longas distâncias das rodovias brasileiras, levando cargas e histórias de um canto a outro do país. Enquanto caminhava pela área externa do posto, Ronaldinho notou um homem em pé imóvel, com os olhos fixos em um caminhão velho e enferrujado que repousava silencioso ao lado do pátio. A expressão no rosto daquele homem era difícil de decifrar, uma mistura de nostalgia, tristeza profunda e uma ponta de resignação que parecia pesar sobre seus ombros como uma carga invisível. Algo naquele olhar paralisado mexeu com o coração do craque, que se aproximou lentamente com a curiosidade despertada pelo mistério daquela figura solitária. "Belo caminhão, não é?", disse Ronaldinho com um sorriso gentil, tentando quebrar o gelo sem invadir o espaço do homem. O senhor, surpreso com a presença do astro do futebol, demorou alguns segundos para responder. Seu nome era João, um caminhoneiro de longa data, com a pele marcada pelo sol escaldante das estradas e as mãos calejadas pelo esforço de anos sobre o volante. Com a voz rouca e trêmula, ele começou a revelar a história que carregava por trás daquele olhar melancólico. João contou que havia começado sua vida na estrada ainda jovem, seguindo os passos do pai, que também fora motorista de caminhão. Desde os 20 anos, sua vida se resumia a viagens intermináveis, noites sem dormir, carregamentos pesados e a sensação constante de estar longe da família. Para ele, o caminhão não era apenas um veículo, mas um verdadeiro lar ambulante onde viveu momentos de alegria e também as maiores perdas. Mas tudo mudou quando sua esposa adoeceu gravemente. O câncer avançou rápido e ele fez de tudo para manter o tratamento, vendendo o que podia e se endividando cada vez mais, sempre com a esperança de que ela iria melhorar. Infelizmente, a morte dela foi uma ferida aberta que o deixou à deriva. Sem forças, sem motivação, João viu sua vida desmoronar de vez. Em um momento de desespero, teve um acidente com seu caminhão. O veículo não era segurado e, devido às dívidas, foi tomado pelo banco. Desde então, João vivia de pequenos trabalhos temporários, dormindo onde podia e carregando consigo a tristeza de ver seu velho caminhão azul, agora pertencente a outra pessoa, como um fantasma do passado que não o deixava seguir em frente. Enquanto ouvia atentamente, Ronaldinho sentiu uma conexão profunda com aquele homem. Não era pena, mas sim empatia genuína, aquela compreensão silenciosa que surge quando alguém reconhece na outra pessoa a luta diária para se manter de pé diante das adversidades. Ele percebeu que João não precisava apenas de ajuda material, mas de alguém que visse sua dignidade perdida e lhe devolvesse a esperança esquecida. Ronaldinho permaneceu ali ao lado do homem por mais tempo do que planejava. Sentaram-se juntos em um banco improvisado perto do posto e por horas trocaram palavras, histórias e sorrisos tímidos. O craque falou sobre sua própria trajetória, das dificuldades enfrentadas antes da fama e da importância de nunca desistir, mesmo quando o mundo parece virar as costas. João, por sua vez, abriu seu coração, confessando medos, frustrações e o desejo ardente de recomeçar. Aquela tarde, que parecia apenas mais uma pausa na viagem de Ronaldinho, transformou-se em um encontro de almas. O futebolista viu ali não apenas um homem abatido, mas um guerreiro invisível que precisava de uma chance para voltar a brilhar. E naquele instante nasceu uma decisão que mudaria para sempre o destino daquele caminhoneiro e marcaria o coração de Ronaldinho com a certeza de que o verdadeiro jogo da vida está em ajudar o próximo a levantar quando ele mais precisa. Depois daquela tarde no posto de combustível, Ronaldinho e João mantiveram o contato, embora de forma discreta. O craque sentia que aquele encontro tinha um significado maior do que apenas uma conversa casual. Havia uma vontade profunda de entender mais sobre o homem que havia parado no tempo diante de um caminhão envelhecido e uma vida marcada pela luta. E João, por sua vez, sentia-se pela primeira vez ouvido verdadeiramente, não apenas pelas palavras ditas, mas pelo interesse sincero que via no olhar do ídolo.
Numa manhã fresca, em um café simples à beira da estrada, João começou a abrir sua alma de maneira que nunca havia feito antes. Ele falou da estrada não apenas como um caminho físico, mas como uma metáfora de sua existência. A vida no volante é dura. Não é só o peso do caminhão que carrego, mas o peso da solidão, da responsabilidade das noites em claro, vendo as estrelas e sentindo o silêncio que grita, contou com a voz embargada. Durante anos, João havia escondido suas dores atrás de sorrisos forçados e uma postura rígida, pois sabia que qualquer fraqueza podia significar perder tudo. Falou sobre a rotina exaustiva, os sacrifícios feitos para manter a família, as festas que perdeu, os aniversários não comemorados. Falou também da mulher que amava com um carinho que transbordava, mas que o destino lhe roubou cedo demais. Ela era minha companheira, minha força, e quando ela se foi, o motor da minha vida parou de funcionar, confessou seus olhos marejados, refletindo o peso daquela perda. Ronaldinho ouviu cada palavra com uma atenção que ia além da simples escuta. Ele absorvia o sofrimento, a coragem e o desejo de superação de João. Lembrou-se de seus próprios desafios da infância humilde e das barreiras que precisou vencer para alcançar o estrelato, e percebeu que, no fundo, ambos compartilhavam a mesma batalha contra as adversidades da vida. Durante horas, entre goles de café e pausas silenciosas, conversaram sobre sonhos esquecidos e esperanças guardadas no coração. João revelou sua paixão pela estrada, não só pelo trabalho, mas pela sensação de liberdade e pertencimento que o caminhão lhe dava. Para ele, cada quilômetro percorrido era uma chance de recomeçar, de deixar para trás as sombras do passado, mesmo que esse recomeço parecesse distante. Ronaldinho, com sua experiência de vida e empatia, compartilhou conselhos e histórias de superação e lembrou João que o verdadeiro valor de um homem não se mede pelas circunstâncias, mas pela força com que ele decide continuar. Falou da importância da fé da família e da solidariedade, palavras que tocaram profundamente João e reacenderam uma chama que ele pensava estar apagada. Naquele encontro, não houve promessas grandiosas, apenas a troca sincera de emoções e a construção de uma ponte entre dois mundos distintos, unidos pela humanidade comum. Ronaldinho sentiu a responsabilidade que crescia em seus ombros, não apenas como um atleta famoso, mas como um ser humano capaz de fazer a diferença. João saiu daquele café com um peso mais leve no peito e uma esperança renovada, pois agora sabia que não estava sozinho. E Ronaldinho, por sua vez, sentiu que aquela história estava apenas começando, que seu papel seria maior do que apenas ouvir e confortar, mas ajudar a transformar. Os dias seguintes trouxeram uma proximidade crescente entre eles. Ronaldinho passou a conhecer detalhes da vida de João, os lugares que frequentava, os amigos caminhoneiros que ainda o apoiavam, as oficinas onde trabalhava de forma esporádica para juntar algum dinheiro. Conheceu as dificuldades burocráticas para regularizar a documentação do caminhão perdido, os obstáculos financeiros e a sensação de invisibilidade que João carregava. Em um desses encontros, João confidenciou ao craque o quanto sentia falta do som do motor do ronco do caminhão, ganhando vida do peso do volante em suas mãos calejadas. Sem isso, não sou eu mesmo, disse ele com um olhar distante. Ronaldinho sabia que dar um caminhão novo não seria apenas um presente material, seria devolver a identidade, a dignidade e o sonho de um homem que queria voltar a viver. Enquanto isso, nas redes sociais e entre amigos, Ronaldinho começou a esboçar o plano que havia nascido daquela escuta atenta, uma ação simples, mas carregada de significado. Mas para ele o mais importante era que tudo fosse feito com respeito, humildade e sem alarde, pois aquele gesto tinha que ser um verdadeiro ato de amor, não uma exposição pública. João, por sua vez, sentia uma mistura de sentimentos gratidão surpresa e uma certa insegurança diante da possibilidade de recomeçar. Afinal, o medo do fracasso ainda rondava sua mente, mas ele decidiu confiar naquele homem que apareceu em sua vida como uma luz no fim do túnel. A estrada, que antes parecia solitária, agora começava a se desenhar com cores mais vivas, prometendo um futuro onde o passado não mais o prendia. E assim, entre confidências, sorrisos tímidos
e uma crescente amizade. Ronaldinho e João se preparavam para o próximo passo daquela jornada, um passo que mudaria para sempre não só a vida daquele caminhoneiro, mas a visão que o mundo teria sobre o poder da solidariedade e da empatia humana. Os dias que se seguiram ao encontro entre Ronaldinho e João foram marcados por um misto de emoções intensas, pensamentos e planos silenciosos. Ronaldinho sentia cada vez mais que aquele gesto de solidariedade precisava se concretizar não como uma simples ajuda momentânea, mas como uma transformação real na vida de um homem que havia enfrentado tantas tempestades e ainda mantinha a esperança. Por trás dos bastidores, o craque começou a articular os passos necessários para tornar aquele sonho possível. A primeira preocupação foi encontrar o caminhão certo, um veículo robusto, confiável, que pudesse enfrentar as estradas brasileiras e acompanhar João em suas jornadas. Não se tratava de luxo ou ostentação, mas de funcionalidade e dignidade. Ronaldinho entrou em contato com amigos próximos, parceiros de negócios e até mesmo concessionárias de veículos, explicando a situação e pedindo discrição total. Tudo precisava ser feito com cuidado para preservar a humildade e o respeito por João, que ainda carregava feridas abertas e uma certa vergonha de sua situação. O objetivo era surpreendê-lo devolver sua independência sem que ele se sentisse exposto. Enquanto isso, João seguia sua rotina incerta, sem imaginar que algo grandioso estava por vir. Sua vida se resumia a pequenos trabalhos, a encontros esporádicos, com amigos caminhoneiros que não o abandonavam, e a constante luta para manter a cabeça erguida. A estrada que antes simbolizava a liberdade, agora era um campo minado de incertezas. Certa manhã, Ronaldinho ligou para João e convidou-o para um passeio simples, um momento para conversar sem pressa, para refletir sobre o futuro. João, desconfiado, o aceitou mesmo sem entender exatamente o motivo do convite. No caminho, um silêncio confortável pairava no ar, um silêncio carregado de expectativa, sem necessidade de palavras. Quando chegaram a um grande pátio, cheio de caminhões alinhados sob o sol escaldante, os olhos de João brilharam pela primeira vez em muito tempo. Ronaldinho sorriu e disse: João, hoje quero te apresentar algo que acredito que vai mudar sua vida. João olhou para os veículos com um misto de surpresa e incredulidade, sem entender o que aquele momento significava. Ronaldinho continuou: escolha o caminhão que você sentir que é seu, aquele que vai te levar de volta ao caminho da vida. A emoção tomou conta do caminhoneiro. Seu coração acelerava, as mãos tremiam. Ele caminhou lentamente pelos corredores, tocando com reverência as carrocerias, sentindo o cheiro do novo do recomeço. Finalmente, seus olhos pararam em um caminhão azul metálico, de cabine alta, imponente, mas simples. Era o reflexo do que ele sempre sonhou. Esse é o meu, disse João com a voz embargada. Ronaldinho acenou com a cabeça satisfeito. Entregou a chave com um sorriso cheio de significado. O ronco do motor, ao ser ligado, encheu o espaço como um cântico de renascimento. João subiu na cabine, sentiu o volante firme em suas mãos e, por um momento, fechou os olhos para absorver cada detalhe daquele instante. Ao sair para uma pequena volta no pátio, sua mente se encheu de memórias, os momentos com a esposa, os ensinamentos do pai, as noites frias dormindo no caminhão antigo, o som da buzina que agora voltaria a ecoar pelas estradas. Era mais do que um veículo. Era a sua identidade e seu renascimento. Enquanto dirigia lentamente com o sorriso aberto e lágrimas nos olhos, João percebeu que não estava apenas retomando uma profissão, mas reconquistando a dignidade, o propósito e a esperança. Ronaldinho observava de longe, sentindo uma paz profunda e a certeza de que havia feito algo verdadeiramente importante. O presente de Ronaldinho não era apenas o caminhão, mas a oportunidade de reescrever uma história marcada por perdas, de transformar dor em força, de mostrar que a solidariedade pode salvar vidas. João sabia que aquele momento seria um marco, o início de um novo capítulo, repleto de desafios, mas também de possibilidades. No entanto, aquele gesto simples e silencioso ainda guardava surpresas. João logo descobriria que não estava sozinho, que sua jornada inspiraria outros,
e que junto com Ronaldinho ele se tornaria parte de algo maior, uma rede de apoio e esperança para muitos que, como ele, precisavam de uma segunda chance. Com o caminhão novo reluzindo sob o sol quente do Brasil, João sentiu algo que não experimentava há muito tempo, uma esperança genuína pulsando dentro do peito. Naquele momento não era apenas o ronco do motor que ecoava, mas também o chamado para uma nova vida, uma chance de reconstruir tudo o que parecia perdido. Nos dias que se seguiram, João dedicou-se a recuperar não apenas sua rotina de trabalho, mas também a confiança que a vida havia lhe tirado. As estradas, que antes pareciam frias e vazias, agora pareciam acolhedoras, como se estivessem ansiosas para recebê-lo de volta. Cada quilômetro percorrido não era apenas uma viagem, mas uma afirmação de sua força e resiliência. No entanto, o caminho do recomeço não foi sem desafios. João teve que lidar com burocracias complexas para registrar o caminhão em seu nome, ajustar sua documentação e aprender a administrar suas finanças novamente, tarefas que pareciam montanhas intransponíveis para alguém que estava fora do mercado há tanto tempo. Mas a presença silenciosa e constante de Ronaldinho mesmo à distância era uma força motivadora. O craque enviava mensagens de incentivo, lembrando-o que não estava sozinho nessa jornada. Além disso, João começou a se reconectar com a comunidade de caminhoneiros que o recebeu de braços abertos. As histórias que antes compartilhavam em cafés e postos de gasolina agora ganhavam um novo significado. João tornava-se uma inspiração viva, mostrando que, apesar das quedas, era possível levantar-se e seguir em frente. Os colegas ouviam suas experiências, sentindo uma chama de esperança reacender em seus próprios corações. Durante as noites solitárias no volante, João se permitia refletir sobre sua vida. Recordava os momentos felizes com a esposa, a alegria do nascimento do filho, as festas de família que perdeu e também os momentos difíceis que o moldaram. Essas memórias antes dolorosas agora lhe davam forças. Ele entendeu que sua história não era um fardo, mas uma fonte de aprendizado e superação. Com o tempo, João começou a escrever um diário, um hábito simples que se tornou seu refúgio emocional. Nas páginas ele registrava pensamentos, sonhos, medos e conquistas. Escrever era uma forma de organizar a mente e dar sentido às emoções que muitas vezes eram difíceis de expressar em palavras. Cada linha era um passo na reconstrução de sua identidade. A relação entre João e Ronaldinho também se aprofundou. Mais do que uma simples ajuda, transformou-se em uma amizade baseada em respeito mútuo e compreensão. Ronaldinho mesmo, com sua agenda intensa, fazia questão de acompanhar o progresso do caminhoneiro, celebrando suas vitórias e oferecendo apoio nos momentos difíceis. Era uma troca de energia positiva que enriquecia a vida de ambos. Além disso, João começou a participar de pequenos encontros e grupos de apoio a caminhoneiros, onde compartilhava sua história e aprendia com as experiências dos outros. A sensação de pertencimento e solidariedade ajudava a preencher o vazio que a perda havia deixado. Ele percebeu que sua luta individual fazia parte de uma luta coletiva e que juntos poderiam construir um futuro melhor para todos. Com o caminhão novo, João sentia-se não só um profissional pronto para enfrentar a estrada, mas também um homem redescoberto mais forte, mais consciente e mais humano. Ele sabia que a estrada ainda era longa e cheia de desafios, mas agora tinha a certeza de que podia encarar qualquer obstáculo com coragem e dignidade. Naquele processo de recomeço, João também se reconectou com seu filho, que agora via seu pai não apenas como um homem que havia sofrido, mas como um exemplo de perseverança e amor. As conversas entre eles tornaram-se mais frequentes, recheadas de histórias risadas e planos para o futuro. Era a cura de uma ferida profunda, o renascimento de um vínculo que o tempo e a distância quase haviam destruído. Por fim, João descobriu que o verdadeiro valor do presente que recebeu não estava apenas no caminhão, mas na oportunidade de escrever uma nova história de transformar dor em força e de provar a si mesmo que nunca é tarde para recomeçar. E enquanto as rodas de seu caminhão giravam pelas estradas do Brasil, seu coração batia no ritmo da esperança renovada, um ritmo que jamais deixaria de pulsar.
Enquanto João seguia retomando seu lugar nas estradas, algo inesperado começava a acontecer, a história daquele caminhoneiro que recebeu uma segunda chance graças a um gesto de solidariedade começava a ecoar por lugares que ele jamais imaginara. O simples ato de Ronaldinho Gaúcho não só reacendera a chama da esperança em João, mas também estava inspirando centenas de outras pessoas que enfrentavam suas próprias batalhas. Nas rodovias entre paradas em postos de gasolina e café simples, a narrativa do caminhão azul e do homem que o devolveu circulava entre colegas caminhoneiros. Muitos viam naquele relato um símbolo de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da humanidade ainda brilha forte. João passou a ser visto como um exemplo, não por ter recebido ajuda, mas por sua coragem em aceitar a oportunidade e lutar por sua vida. Com o tempo, jornalistas locais começaram a se interessar pela história. Reportagens foram feitas, entrevistas foram realizadas, mas Ronaldinho sempre preferiu manter o gesto longe dos holofotes, focado em preservar a dignidade de João. Mesmo assim, a notícia se espalhou pelas redes sociais, alcançando pessoas comuns, sindicatos e grupos de apoio a caminhoneiros. Percebendo o poder transformador daquela experiência, Ronaldinho e João começaram a pensar em como ampliar o alcance da solidariedade. Se um ato podia mudar uma vida, quantos outros poderiam ser tocados por gestos semelhantes? Nasceu então a ideia de criar uma rede de apoio para caminhoneiros em dificuldades, um projeto baseado em empatia, ajuda mútua e fortalecimento da comunidade. Organizaram reuniões informais com outros caminhoneiros mecânicos familiares e voluntários. A proposta era simples, mas ambiciosa: oferecer suporte financeiro, emocional e técnico para aqueles que, como João, enfrentavam adversidades e precisavam de uma mão amiga para seguir em frente. O foco não era apenas o auxílio material, mas também a construção de um espaço onde as pessoas se sentissem acolhidas e valorizadas. O projeto ganhou o nome simbólico de Rodas da Esperança, uma homenagem às rodas dos caminhões que cruzam o país, levando cargas, histórias e sonhos. O slogan era claro: juntos somos mais fortes. A iniciativa não buscava holofotes, mas sim impacto real e duradouro na vida daqueles que sustentam o Brasil nas estradas. João, que até então havia se mantido reservado, assumiu um papel de liderança no projeto. Sua experiência e autenticidade conquistaram respeito e admiração. Ele sabia por vivência própria o que significava perder tudo e a dificuldade de recomeçar. Compartilhar suas experiências com outros caminhoneiros tornou-se uma missão pessoal, uma forma de devolver à comunidade o que a vida lhe dera de presente. Por sua vez, Ronaldinho usou sua influência para mobilizar recursos e apoio, mas sempre mantendo o foco no objetivo maior: transformar vidas. Participou de encontros, palestras e campanhas silenciosas, sem buscar protagonismo, apenas para dar voz aos que não a tinham. O que para muitos parecia um gesto isolado, para eles era o início de uma mudança cultural, onde a empatia e a solidariedade seriam as verdadeiras protagonistas. No decorrer dos meses, o Rodas da Esperança começou a crescer. Pequenos grupos surgiram em diversas regiões, unindo caminhoneiros mecânicos familiares e voluntários em uma rede de suporte que ultrapassava barreiras geográficas e sociais. Através de oficinas, eventos e encontros, as pessoas encontravam não só ajuda prática, mas também conforto e incentivo para seguir lutando. O impacto do projeto ultrapassava o individual, era uma mudança na forma como a comunidade via a si mesma. Caminhoneiros deixavam de se sentir isolados e invisíveis para se tornarem parte de algo maior, uma família que caminhava unida pelos desafios da vida. O respeito e a solidariedade ganhavam força, criando um ambiente onde o apoio mútuo era a base para o sucesso e a felicidade. Enquanto isso, João continuava seu trabalho nas estradas, agora com o coração cheio de propósito e gratidão. Cada viagem era uma oportunidade de levar não apenas cargas, mas também uma mensagem de esperança e superação. Ele sabia que sua história não era só dele, era um símbolo da força que reside em cada ser humano disposto a não desistir. E assim, sob o céu vasto e azul das rodovias brasileiras,
O caminhão azul seguia seu caminho não só como um meio de transporte, mas como um farol de esperança que iluminava a estrada para milhares de vidas. Os dias continuaram a passar, e João sentia-se cada vez mais integrado não só à estrada, mas também a uma nova realidade construída com paciência e esforço, e a ajuda de pessoas que acreditavam na transformação pelo amor ao próximo. Aquele caminhão azul já não era apenas um veículo, era o símbolo vivo de uma vitória sobre a adversidade, um testemunho de que mesmo depois das maiores perdas, a vida pode renascer. Com o coração fortalecido, João começou a vislumbrar horizontes que antes pareciam inalcançáveis. As rotas que antes lhe causavam medo e ansiedade agora despertavam entusiasmo, pois ele sabia que não estava mais sozinho na jornada. A rede de apoio que nasceu com o Rodas da Esperança crescia diariamente, ampliando sua missão de acolher e fortalecer caminhoneiros de todo o Brasil. João, agora uma referência para muitos, dedicava-se também a visitar centros de treinamento, compartilhar sua experiência e motivar outros a não desistirem diante dos obstáculos. Suas palavras ecoavam em salas simples e auditórios lotados, e sua história era contada com emoção por quem o conhecia. Ele havia se tornado um líder natural, não por vaidade, mas por autenticidade e pelo exemplo vivo de superação. Enquanto isso, Ronaldinho seguia sua carreira com a mesma paixão de sempre, mas com um brilho novo nos olhos, o brilho de quem compreendeu que o maior gol da vida é ajudar a transformar a trajetória de alguém. Entre treinos, jogos e compromissos, reservava momentos para apoiar o projeto e estar presente nos momentos importantes da rede que havia ajudado a criar. A relação entre os dois homens, embora construída de forma simples, era marcada por um profundo respeito e amizade. Ronaldinho admirava a humildade e a coragem de João, enquanto este sentia gratidão eterna pela mão estendida que o tirou do abismo. Eles sabiam que a verdadeira vitória estava na caminhada e no impacto que podiam causar juntos. Mas a estrada da vida ainda reserva surpresas. Em uma dessas viagens, João recebeu uma visita inesperada a seu filho, que há anos estava distante, decidiu acompanhá-lo por um trecho da rota. Aqueles momentos juntos foram preciosos, cheios de conversas, risos e o reencontro de uma ligação que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. João percebeu que a reconstrução não era só para ele, mas para toda a sua família. Com a chegada do filho, João sentiu a responsabilidade maior do que nunca. Desejava ser não apenas um bom caminhoneiro, mas um pai presente, um exemplo de perseverança e amor. Essa nova motivação o impulsionava a cuidar melhor de si mesmo, a valorizar cada instante e a cultivar relações verdadeiras. No horizonte, o Rodas da Esperança continuava a crescer agora, com apoio de empresas, sindicatos e organizações sociais. A iniciativa transformou-se em um movimento nacional, provando que a empatia e o compromisso com o outro podem gerar mudanças profundas e duradouras. Ao final de mais um dia, enquanto o sol se punha atingindo o céu de tons alaranjados, João parou seu caminhão em uma pequena área de descanso. Olhou para o horizonte, respirou fundo e sorriu. A estrada à frente podia ser longa e cheia de desafios, mas agora ele caminhava com a certeza de que nunca mais estaria sozinho. Sua história, marcada por quedas e reerguimentos, tornara-se uma luz para muitos que também buscavam um recomeço. E em algum lugar distante, Ronaldinho acompanhava com o coração cheio de alegria o caminho que ajudara a iluminar. Sabia que seu gesto fora apenas o começo de algo muito maior, um legado de amor, coragem e renovação que continuaria a rodar por muitas estradas, levando esperança onde ela mais se faz necessária. Assim, a vida segue seu curso com histórias que transformam, que emocionam e que nos lembram do poder infinito da solidariedade humana. E para João Ronaldinho, e todos que acreditam o futuro, é uma estrada aberta pronta para ser trilhada com fé, força e o coração renovado.